Bom, senhoras e senhores, vamos dar sequência ao nosso encontro. Passamos agora ao painel de gestão comercial e estratégia de negócios, falando sobre o provedor muito além da sua área técnica. Vamos trazer os painelistas, começando com os representantes da Elite Soft. Vamos receber aqui o Wilson Sangrin. Por favor, Wilson, receba os aplausos. Pode subir aqui até o palco. Também o diretor técnico da Picture, o João Paulo Brisa. Pode vir também aqui, receba os aplausos, por favor. João Paulo. Temos também a presença da presidente da Sucesso São Paulo, a Miriam Vasco. Receba os aplausos, Miriam. Pode se posicionar aqui, por favor. Quem vai moderar este painel é o diretor de serviços para associados da Abranet, o nosso querido amigo Sérgio Sá. Também recebe os aplausos e se posiciona para a sequência deste painel. Senhoras e senhores, painel Gestão Comercial e Estratégica de Negócios. Pessoal, bom dia. Nós, em virtude dos vários assuntos que nós temos, nós estamos fazendo sessão corrida. O café vai ficar para depois. Diferentemente das outras palestras, onde nós estamos falando muito sobre regulatório ou da área técnica, nós vamos tratar agora um pouquinho do assunto de negócios. Eu acho que nenhum negócio, nenhuma empresa vai subsistir se não se organizar e ter, vamos dizer, todas as suas áreas gerando negócios. A ideia desse painel é, então, que a gente possa trazer um pouquinho da experiência dos nossos painelistas, tá? E também minha aqui à frente da Abranet. Me apresentando às pessoas que não me conhecem, eu já, aproveitando um pouquinho do Marcus Herrmann, que falou assim, bastante da idade jurássica da internet, eu também faço parte dessa idade jurássica, estou desde o começo, já participei como diretor comercial de várias dessas empresas que estão citadas aí na tela, e com isso, durante muitos anos, participando e montando empresas de internet e de telecomunicações, eu, há 2 anos, montei a minha consultoria, onde, então, eu presto serviço hoje para provedores, para operadoras, justamente na consultoria da área comercial. Com isso, nós montamos um programa de gestão comercial e empresarial, onde nós aplicamos isso nas empresas de consultoria. Eu, atualmente, sou diretor de serviços para associados da Abranet, onde já fiz parte durante 8 anos da diretoria, retornando nessa última gestão, para que a gente possa contribuir um pouquinho mais com vocês. Bem, pessoal, nós passamos esse vídeo institucional ontem também, resolvemos passar hoje aqui, porque tem algumas pessoas que não estiveram ontem. Esse vídeo foi apresentado no nosso congresso de internet recentemente em Brasília, que foi um grande sucesso da atual diretoria, onde nós reunimos em Brasília todos os políticos, todas as pessoas envolvidas com a área política, para que escutasse justamente a Abranet. Tá? Então, esse é um ponto fundamental da nossa gestão. Vamos continuar, então, com a nossa área de negócios, onde, então, já foram apresentados aqui os nossos painelistas, e eu inicio aqui um pouquinho falando de negócios, principalmente porque eu acho que não adianta nós montarmos qualquer negócio, principalmente na velocidade da internet hoje, se nós não preocuparmos com a essência da empresa, que é principalmente gerar lucro. Tá? Atualmente, eu tenho até muitos contatos com investidores e
todos eles reclamam na área de internet um pouco do amadorismo de negócio. Comentando o seguinte: a maioria das empresas são empresas muito técnicas, né, que deixam de se preocupar com a área de negócios, com a área de organização. A ideia, então, desse painel aqui é trazer um pouquinho de como nós achamos que vocês devem fazer, tá? E poder ajudar também. Em geral, nas minhas palestras ou nos meus cursos, eu apresento 20 razões para que você não possa ter uma boa gestão na sua empresa. Não vou discorrer de cada uma delas aqui, mas nunca falhou em meus clientes ou nas palestras que eu fiz de pelo menos uma dessas 20 cair como luva na sua cabeça, né? Mas o principal de tudo vai se resumir na última, que é a falta de gestão estratégica claramente definida e organizada. Nossa ideia aqui é chamar a atenção de vocês para isso. As empresas precisam não só ter a tecnologia, precisam estar organizadas. Seus funcionários precisam enxergar ela do mesmo modo que vocês a idealizaram. Essa é a ideia. Então, qual é a razão para que a sua empresa tenha um baixo desempenho de gestão? Existem vários modelos, né? Como é que você controla as suas vendas? Em geral, o que a gente acaba encontrando é uma planilhinha de Excel. Uau! Não dá mais isso, gente. Como é que você emite o seu faturamento? Por Excel também? A Microsoft agradece, obrigado, mas não dá para continuar assim, né? Temos que ter ferramentas de trabalho. Como é que você atende o seu cliente? Como é que você registra um chamado do Helpdesk, né? Também por Excel? Não dá. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar um pouquinho de CRM, ERP ou RTS. Essa sopa de letrinhas aqui resolve o nosso assunto, né? E por que resolve? Porque se você tiver dentro da sua empresa esses 3 sistemas montados, funcionando e, de preferência, integrados, tá? Realmente você, fatalmente, vai ter uma empresa organizada. Qual que é a solução para isso? É você fazer um plano para isso. Não adianta você, da noite para o dia, falar, não, eu vou começar a montar todos esses programas e reorganizar a empresa. Não. Tem que fazer um programa. Como é que nós vamos fazer? Nós temos que dar um jeito de transformar a sua empresa numa equação matemática, tá? Nada mais é, a automação que você faz na empresa acaba traduzindo todas as suas atividades, processos, numa equação matemática e que seja fácil de administrar. Então, essa equação ela tem que ser exata e ela é formada de equipe, processo, tecnologia e fatalmente vai vir o lucro. Não existe empresa que resista sem o lucro. Nós temos que buscar isso. E para isso nós precisamos ter esse tripé de sistemas. Um bom CRM, um bom ERP para controlar todos os seus processos, faturamento financeiro e o ATRS. O que nós, em conjunto com isso, precisamos adotar na empresa? Sua empresa precisa ter metas, seus funcionários precisam ter metas, você, empresário, precisa ter metas, bem claras, bem definidas e de tal modo que você possa cobrar isto, tá? Se você conseguir implantar uma cultura de metas na sua empresa, você pode estar certo que a sua empresa vai ser realimentada por todas essas providências. Então, é fundamental que você inicie até com você. O que eu quero para a minha empresa? Aonde eu quero chegar? E vai baixando os níveis, até realmente o técnico de campo,
quantas instalações ele tem que fazer por dia, por mês, por ano. Tá? É assim que se faz de uma empresa. É importante, então, que toda a empresa seja envolvida. Gente, nós somos uma empresa de telecomunicações, basicamente. Só que a coisa mais difícil que eu verifico nas empresas é a comunicação. Comunicação do empresário, dos gestores com a sua equipe. Precisa conversar, precisa cobrar, mas não é cobrar no simples modo de cobrança verbal. Não, cobrar resultados, cobrar com relatórios, com atividades, né? Com método. Para isso, eu cito aqui e aproveito a presença aqui de vários gaúchos no nosso evento, inclusive com o presidente da Internet Sul, onde nós temos um provedor do Rio Grande do Sul, da cidade de Taquara, a TCA Informática, que recebeu no mês passado o Prêmio Nacional de Inovação, onde ele criou um produto chamado Scope. Eu vou passar um vídeo bem rápido para isso, só para dizer para vocês como um provedor, buscando soluções para a sua organização, acabou fazendo um software de planejamento estratégico totalmente acessível para qualquer provedor, tá? Onde se trabalha, então, no modo cloud, em cima dos servidores dele, e você pode fazer todo o planejamento estratégico e organizado. Bom, pessoal, esse é um software que foi produzido, então, por um provedor do Rio Grande do Sul, que, aproveitando a experiência que ele tem na nossa área, eu acho que, se vocês pensarem em consultar esse sistema, seria muito útil. Tá? Para resumir um pouquinho a nossa chamada de atenção às empresas locais. Tá? Primeira coisa, precisamos definir as metas e os objetivos das vendas. Construir um modelo de receitas. Como é que nós vamos alcançar isto? Preencher um funil de vendas. Estruturar um processo de vendas e a equipe responsável. Executar e medir. Isso é um plano de gestão. Para isso, nós vamos conseguir alcançar todos os objetivos de uma empresa, onde eu cito aí vários deles. Mas sem você ter um plano, uma organização, com certeza você não vai alcançar pelo menos a metade deles. Eu vou dar uma pulada aqui, porque o nosso tempo está... Eu tinha mais um videozinho aqui, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é na parte do CRM. O CRM hoje é um software que está tendo assim, um boom mundial, com grandes produtores de software. Nós temos aí a Sugar CRM, Salesforce, Zorro e a Microsoft. Tá? Qual desses sistemas nós podemos escolher? Tá? Eu, já com a minha experiência com provedores já de muitos anos, nós escolhemos e implantamos o Sugar CRM. Tá? Primeiro que ele tem uma versão que é free, já que é um open source. Ele tem versões profissionais também, onde, de repente, o tamanho da sua empresa não vai permitir isto. Ele também tem a possibilidade de você hospedar no seu servidor, coisa que a maioria dos CRMs não permitem e vão te cobrar por isto. Então, a minha recomendação é que vocês entrem no site da Sugar, tá? E verifiquem essa solução. Todas as empresas que eu presto consultoria, a primeira coisa que a gente faz é justamente implantar isso para que o departamento comercial tenha o controle dos seus clientes, controle dos seus pedidos. Essa é a tela do Sugar, onde você pode ter online toda a situação
de negócios da sua empresa. Só baixar o software não é o que se consegue, a nossa experiência mostra. Esse é o meu site de consultoria de implantação de CRM, onde nós implantamos a solução para que realmente você tenha sucesso na sua empresa. Somente baixar o software, uma vez que ele é free, não resolve o assunto. Você precisa ter alguém que te mostre como deve ser feita a implantação. Em termos de gestão, nós fazemos já na Abranet, estamos indo para a 9ª edição do nosso curso de gestão comercial e vendas, focando realmente a gestão para provedores e operadoras de telecomunicações. Nós vamos estar fazendo agora, na próxima semana, dia 21 e 22, mais uma edição, e convido aos senhores, uma vez que ainda temos vagas, inclusive estaremos no final do dia sorteando para quem estiver no último painel 2 vagas para esse curso. Tá? São 2 dias de curso, são 16 horas de curso, onde nós mostramos tudo como você pode montar uma área comercial e uma série de técnicas de vendas. Por falar em vendas, em implantações, essas aqui são algumas das empresas que nós já fizemos trabalho, já fizemos treinamentos e, com certeza, podem referenciar o nosso trabalho. Eu, em seguida, vou chamar aqui os nossos painelistas para continuar o nosso trabalho e inicio pela Elite Software com o Wilson. Por favor. Bom dia a todos. Registrar aqui um agradecimento à Abranet por essa oportunidade de estar apresentando a nossa empresa, o nosso produto. Sei que alguns de vocês aqui já são nossos parceiros, já estamos há algum tempo juntos. E como o nosso tempo é curto, nós vamos acelerado também aqui passar essas informações. Um pequeno histórico aqui da empresa, falar de missão, visão, talvez não seja o caso, mas vou voltar aqui. A empresa constituída e fundada em 2004, vem desde 2001 trabalhando nesse segmento, e hoje, com aproximadamente 350 servidores, implantado o nosso sistema, o ISP Integrator. Algumas empresas têm até mais do que uma licença, 2, 3, para poder atender. De infraestrutura, nós estamos situados em Londrina, no norte do Paraná. Temos um imóvel com aproximadamente 400 metros quadrados, onde estão todas as nossas equipes, aproximadamente 35 colaboradores, mais um data center num outro endereço, aproximadamente 60 metros, onde também encontra o nosso data center sendo... tem uma equipe que cuida dele lá para a gente. O produto, praticamente o nosso produto é o ISP Integrator, é o produto que é implantado aí para a gestão de provedores. A ideia principal é unir a parte técnica com a parte administrativa dentro do nosso ERP. E temos aí, para isso, uma equipe multidisciplinar, economistas, administradores, contadores, de engenharia de software, e basicamente seria isso. Clientes, conforme eu falei, já temos aí, esse número já está meio que desatualizado, porque nós estamos crescendo numa média de 6 a 8 provedores mensais adquirindo a nossa licença. Entre eles aí, algum de vocês. E ele está dividido por interface. A interface desktop é a interface mais completa, onde estão todos
todo aquilo necessário para a administração do provedor, e ali você pode alterar alguma coisa, implantar outras. E aqui você tem o seu financeiro, o seu faturamento, o controle do seu patrimônio. Você pode estar subdividindo essa gestão por unidades de negócios distintas, em uma ou mais cidades. Você tem a capacidade também de ter parceiros se utilizando do sistema, aquele que vai vender o teu produto, que vai estar colaborando na parte comercial. E tem uma interface web, né, que você faz o acesso via navegador, onde é mais para a tua equipe de linha de frente, quem está na área comercial, quem está na área de atendimento, que pode estar acessando via navegador por onde ele estiver. A central do assinante, interessante que aqui o teu cliente pode estar renegociando algum tipo de débito, ele pode estar tirando uma segunda via de um boleto para poder executar um pagamento. Enfim, aqui se você tem uma infraestrutura que possibilite, ele pode ter um extrato das suas conexões, das suas ligações. Vou ser bastante resumido aqui, já que o nosso tempo é bastante curto, e depois a gente pode estar tirando algumas dúvidas ali na nossa sala. No caso que eu falei que o pessoal da revenda tem também um acesso via navegador, onde ele tem as informações comerciais, as informações dos clientes, enfim. É um painel de controle. A interface interessante, que é o mobile, que é onde você tem as informações pelo seu tablet, pelo celular da tua equipe que está na rua. Recentemente, a empresa passou por uma avaliação de MPS-BR, que é uma espécie de uma certificação de como se construir um software. Tem umas informações interessantes aqui. Essa adequação nos modos brasileiros pela Softex. Hoje, para se ter uma ideia, 430 empresas, num universo de 20 mil empresas de software apenas que possuem isso. Isso tem sido um benefício bastante interessante para a nossa empresa, não só na parte de desenvolvimento, mas na parte de organização da empresa e tudo mais. Então, a nossa certificação foi agora no dia 6 e 7 de maio. Eu vou abrir um pouquinho aqui, já que eu fui bastante rápido, né, para perguntas. Aqui tem o nosso contato comercial. E eu fico à disposição agora para que vocês que tiverem alguma necessidade de informação a mais adicional, possa nos... Olha, a linguagem que... Eu queria chamar aqui o meu parceiro. Pode vir aqui com a gente, Nagai, que essas partes técnicas ele pode mais me auxiliar. Então, o servidor em si, onde ficam os serviços, os métodos, as funções, ele é desenvolvido em cima de um Linux. Mas essa interface que ele mostrou para você há pouco é uma interface Windows, um executável que foi desenvolvido em Visual Fox Pro e só funciona em Windows, a versão desktop. A web funciona com qualquer navegador, qualquer sistema operacional. Tem que adquirir um pacote que instala na sua máquina Windows para poder acessar. É isso? Não, a gente fornece um instalador, um executável, só você instalar ele igual qualquer software, qualquer programa que você baixa da internet, a gente fornece esse executável, você instala no seu Windows e começa a utilizar já. Mais alguma? Podemos deixar para o fim, se tiverem mais, depois que todo mundo se apresentar. Tá bom? Agradeço. Só finalizando, perdão, que o sistema de comercialização é de licenciamento. Então, adquirindo-se a licença,
é feito a instalação e a gente aplica daí o treinamento para poder usar a ferramenta. Ok. Primeiro tem o custo de implantação do sistema. Na verdade, a gente fala implantação, mas é a instalação do produto, a preparação do servidor, a migração do banco de dados e o treinamento da equipe de usuários por R$ 3.200 à vista, ou a gente consegue parcelar em 4 de 950, seria 3.800. E aí tem o custo mensal de licenciamento, que vai variar de acordo com o número de clientes ativos que o teu provedor tem. Na faixa aí de 1.000 clientes, R$ 500. Depois de 1.000 até R$ 5.800 e assim por diante. Então, não é uma solução cara, é uma solução barata. Ok, gente, muito obrigado. Obrigado, Wilson. Eu gostaria de chamar agora o João. João é diretor técnico da Picture Solutions, um dos mais antigos provedores, hoje provedor de soluções, mas já foi provedor desde a época de acesso discado, acesso grátis, banda larga, telefônica, e hoje o João vai trazer aqui um pouquinho da experiência dele de vários anos na organização da empresa e nos métodos que foram adotados. João, por favor. Bom, bom dia a todos, primeiramente. Tá? Queria agradecer aqui a Abranet por essa oportunidade de apresentação. Tá? Como o Sérgio mencionou, meu nome é João Paulo Esbriça, trabalho aí sou responsável técnico na Picture. É um provedor que iniciou as operações em 96. Tá? Tirei algumas certificações em cima para poder melhorar um pouquinho a nossa tecnologia e nosso gerenciamento de serviços de TI na Picture. Tá? Quero deixar claro a todos aqui que meu objetivo aqui não é vender nenhum tipo de software, tá? O OTRS é uma arquitetura open source. Eu queria te contar um pouquinho da nossa experiência em cima do software e o que ele beneficiou para a gente, que foi bastante interessante. Tá? Bom, vamos lá. Então, primeiro, qual o motivo que escolhemos, por que escolhemos essa arquitetura? Tá? Primeiramente, a gente tinha, imagino que alguns aqui devam ter, problemas de gerenciar os teus serviços de TI. Né? Então, a gente tem a parte de itens de configuração, meus ativos de serviço, eu tenho incidentes, eu tenho requisições, tenho problemas, tenho base de conhecimento, e não sei como organizar isso dentro da minha empresa, e a minha empresa vai crescendo, e isso vai virando cada vez mais um fuzuê de informações. Né? Então, optamos por buscar soluções que nos ajudassem. Primeiro, fomos atrás de entender a parte de gerenciamento de serviços de TI versus governança de TI. Né? Tentamos entender o que se aplica ao quê, né? Certificamos alguns profissionais da empresa em certificações apropriadas para isso, tá? Que é muito importante, e entendemos a diferença onde o gerenciamento de serviços de TI está agregado sempre o serviço agregando valor ao negócio, tá? Mas sempre entendendo mais como uma perspectiva maior de TI. E a governança de TI vai lá para o lado da governança corporativa. Tá? Em seguida, entendemos tudo isso, fomos buscar soluções de mercado. Tá? Com isso, achamos soluções fechadas, chegamos a implementar uma solução na empresa, tá? Que ficou praticamente 1 ano aí rodando essa solução. Só que tínhamos bastante dificuldade em fazer toda a integração com o nosso ERP, como é uma solução baseada em, vamos dizer assim, ITIL, né? Então você não tinha uma coisa prescritiva, então você tinha que adotar processos novos, mudar. Então, frequentemente, a gente precisava de desenvolvimento novo, não tínhamos a agilidade que precisávamos. Tá? Então, achamos no OTRS depois uma arquitetura bem interessante. Tá? Visivelmente, quando olhamos a solução de primeiro contato, ele não parecia uma solução visual muito bonita, né? Mas ele é bastante funcional. Tá? E por que foi a razão final da escolha? Alguns provedores aqui, imagino que já tenham uma solução
na hora que um parque implantado de recursos dentro da empresa que tem conhecimento de desenvolvimento, né? Então, a arquitetura do OTRS é baseada em Perl, tá? Então, dentro do Perl, a gente optou já por profissionais dentro da empresa que conheciam isso e podiam nos ajudar a otimizar isso, tá? E assim, não pensa que você vai ficar lá toda hora tendo os seus profissionais desenvolvendo isso, tá? Isso é pouca coisa que você vai precisar acertar dentro da integração que você precisa na sua empresa, tá? Então, vamos lá. Vamos contar um pouquinho agora do processo de implantação, tá? Como é que foi esse processo para a gente? Primeiramente, a gente decidiu que o caminho correto, diferente do que a gente tomou na primeira fase, tá? Era integrar com o nosso sistema ERP, tá? Nosso sistema ERP, ainda hoje, ele é um sistema desenvolvido dentro de casa, tá? Hoje estamos migrando para o EliteSoft, aqui com a presença do Wilson, aqui, eu tenho conversado bastante com ele, e nosso objetivo é integrá-lo também com o Elite, tá? Integrar no quê? Onde que eu vou integrar, né? Onde eu preciso para ter as métricas que eu preciso para gerenciar o meu negócio, tá? Então, eu vou integrar minhas empresas, os meus contatos, que o OTRS trata isso como os clientes, e os meus serviços, tá? Então, o OTRS ele tem uma cadeia de hierarquia, vamos dizer assim, onde o serviço está agregado ao cliente e o cliente é um membro da empresa. Tá? Então, eu posso ter uma empresa com N contatos e, eventualmente, até os serviços desses contatos entregue para pessoas diferentes. Então, de repente, o meu cliente ele tem mais de um contato técnico, então, quando ele vai abrir um chamado comigo, quer seja via e-mail, quer seja via telefone, ou quer seja diretamente via sistema, aquele cliente em si, ele não pode, por exemplo, ele não tem hospedagem, então ele não vai poder abrir um ticket, o que quer que seja, de hospedagem, né? Agora, o outro contato tem, então você consegue dividir isso dentro do OTRS, tá? Isso é bem bacana e ajuda bastante nas métricas, tá? Qual foi o próximo passo? Como o Sérgio mesmo mencionou aqui, nenhum sistema faz milagre, tá, pessoal? Não adianta a gente achar que a gente vai comprar um sistema e aquilo vai resolver a nossa vida. Quer seja um CRM, quer seja um RP, quer seja um sistema, um ITSM, um sistema de gerenciamento de serviços de TI. Tá? Então, a gente precisa criar, sim, processos para isso. Tá? Adequar nossos recursos internos da empresa, sempre em eventualmente, certificações que não são ITIL, por exemplo, ITIL V3, onde você vai ter uma estrutura bem bacana de processos, que vai ajudar bastante você não ter um custo alto para colocar isso dentro da empresa. Tá? Então, montar esses processos e adequar isso dentro do teu sistema. Tá? Hoje, a gente não tem uma cadeia muito grande de processos ainda, são processos mais simples, mas que já nos ajudou bastante. Tá? Quais são os processos que hoje implementamos? Para não abranger todo o mundo, né? Todo mundo, quem conhece aqui ITIL, sabe quantos processos tem dentro da metodologia de ITIL. Tá? Então, optamos por iniciar alguns processos. Tá? O OTRS vai tratar bastante ali a operação do serviço. Tá? A ITIL é dividida em livros, aí a gente vai falar mais da operação do serviço. Então, hoje, o que a gente tem implementado é gerenciamento de incidentes, tá? Processo de cumprimento de requisição, gerenciamento de configurações e ativos de serviço e o gerenciamento de conhecimento. Tá? Configuração e ativos de serviço vai entrar na parte de itens de configuração, que são tudo aquilo que são recursos de ativo dentro da empresa. Computadores, licenças, hardware, localizações das coisas, tudo isso. Tá? E a parte de gerenciamento de conhecimento vai entrar nos nossos KBs ou soluções de contorno que você precisa adequar. Então, por exemplo, você vai poder abrir um incidente, né? Aquele incidente você vai associar uma solução de contorno e você vai ter uma métrica em cima de uma solução de contorno que você desenvolveu, e uma hora que você entendeu que aquela métrica chegou no índice, você vai tratar aquele incidente como um problema e resolver com uma causa raiz, tá? Eliminar isso. Então, o OTRS permite tudo você fazer isso, tá? Sempre dentro de ITIL. Tá? Quais foram as nossas dificuldades? Tá? Vou falar um pouco aqui de dificuldades e benefícios. Tá? Dificuldade que tivemos no começo foi, primeiramente, treinar as pessoas a operação adequada do sistema. Tá? O OTRS é uma arquitetura open source,
mas existe um site onde você acessa da própria OTRS, ele disponibiliza e-learnings para você entender como funciona a arquitetura do sistema e poder operar ele de uma forma adequada. Tá? Não fiquem achando que por ser open source, muita gente tem um pouco de receio com essa questão de open source, mas o open source, nesse caso, ele vai te dar uma base muito, muito boa de operação. Tá? E mesmo quem não conhece tanto de desenvolvimento, vai conseguir operá-lo tranquilamente. Tá? Que mais? Integração com RP. Né? A base do OTRS é MySQL. Né? Provavelmente, se vocês trabalharem com outro banco de dados, é possível também fazer esse tipo de gestão, tá? Mas toda a parte de integração não é tão difícil, tá? Não tivemos tantas dificuldades na integração. Tá? E isso é fundamental para se ter métricas adequadas para o gerenciamento correto de serviços de TI. Tá? E o terceiro passo aí é um trabalho contínuo, né, que é a conscientização dos processos. Né? Então, frequentemente, a gente precisa sempre olhar para a nossa equipe, quer seja a parte de gestão, quer seja a parte de coordenação, ou o próprio pessoal que está ali no campo, ou atendimento dos nossos clientes, conscientizar da importância que cada processo tem dentro da empresa. Tá? O que é aquilo, porque às vezes um pequeno detalhe, uma associação ou uma solução de contorno ou qualquer coisa vai fazer uma diferença muito grande. Tá? E isso fez com que tivemos muitos benefícios. Tá? E aí eu listo algum deles. Tá? Primeiramente, melhor entrega do serviço com a garantia de SLA. Tá? O próprio OTRS ele permite você controlar SLA de atendimento, então você vai conseguir entregar isso para o teu cliente numa qualidade bem bacana. Tá? Segundo passo, você vai ganhar um painel onde o próprio cliente vai poder abrir os chamados online. Tá? Isso faz com que as suas ligações sejam reduzidas, com que isso passe a ser sempre documentado, então você vai ter documentação dos problemas que o cliente vai ter, e você vai ter forçado o teu técnico, que muitas vezes deveria abrir o chamado e não abre. Tá? Esse chamado vai estar aberto e você vai ter métricas sobre isso. Tá? Você vai passar a ter relatórios de carga de trabalho. Tá? Isso é muito bacana. Quer seja de uma equipe, quer seja de um profissional, quer seja de serviços. Então, eu vou passar a medir se os meus profissionais, a minha equipe, tem uma carga horária dentro da semana bacana, se as pessoas estão atendendo bastante chamados. Tá? Consigo tirar um relatório sobre quanto de tempo aquele serviço está consumindo por mês. Tá? Então, eu vejo quais serviços que eu entrego hoje para o cliente que está consumindo mais tempo no meu atendimento. Tá? Isso é bem bacana, que ajuda bastante na gestão. Tá? Que mais? Agiliza também no escalonamento. Então, ele tem uma rotina de escalonamento de chamados. Se o teu nível 1, então, garanto um SLA final para o cliente, garanto um LA de operação menor para algumas coisas. Se o meu nível 1 atender, o meu nível 2 vai passar a atender, ou a coordenação, ou assim, e o OTRS permite automatizar tudo isso. Tá? E outra coisa, divisão clara por filas de atendimento. A Picture, por exemplo, ela é dividida em 4 setores embaixo de TI. Tá? Então, você consegue dividir isso claramente, onde é Service Desk, o que é segurança da informação, o que vai ser para infraestrutura. Hoje, toda a nossa operação é monitorada por Nagios. Imagino que alguns aqui usem Nagios para monitoração. O OTRS já tem um plugin, tá, para você inserir lá no OTRS e permitir com que o próprio Nagios abra tickets, mude o status do item de configuração para incidente, então você ganha métrica em cima disso, ele abre e fecha tickets automáticos, isso é bem bacana. Tá? Bom, pessoal, sobre o TRS é isso, o Sérgio vai abrir mais para frente sobre questionamentos, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Obrigado a todos aí. Obrigado, João. Dando início aqui ao nosso debate, eu gostaria de escutar a Miriam Vasco, que é nossa presidente da Sucesso, representando, então, os usuários. Né? E eu faço a primeira pergunta, não só contar um pouquinho da Sucesso da presidência, mas também contar qual é a dificuldade dos usuários, justamente na implantação de sistemas, uma vez que a Miriam tem uma experiência muito grande nessa área de ERP. Obrigado, Sérgio. Primeiro eu quero agradecer o convite
da Abranet para participar desse evento e desse painel com vocês. Bom, eu quero contar um pouquinho da Sucesso. A Sucesso é a associação dos usuários que a gente chama, né? Usuários de informática e telecomunicações, como é realmente o nome desde sempre conhecido e que vem mudando aí com o tempo. A gente vai chamando de TI, de TIC. Hoje o Edmundo falou, né? Quer dizer, existe uma diferença entre telecomunicações e comunicação, que o mercado aceita ou não aceita, dependendo da área, mas na verdade é isso, né? Quer dizer, nós todos hoje, essa é uma grande diferença do mundo em que vivemos, somos todos, né, usuários de TI. Essa é a grande verdade, né? De TI, de telecomunicações, de toda a infra, e nós temos à disposição, principalmente depois da internet. Então, quer dizer, eu costumo falar, é uma brincadeira, né? O mundo antes da internet e o mundo depois da internet. E mudou completamente. Para nós que vivemos a época antes da internet, sabemos o quanto era diferente, né? A gente não tem nem como fazer uma comparação, porque não existe comparativo, né? A geração daqui para frente, então, já acha, né, que tudo que nós tínhamos lá na década de 70 é museu, e é mesmo. Essa é uma grande constatação e verdade. A gente pode ver com os nossos filhos, né, com os netos, eu não os tenho ainda, mas quem tem netos, ou com as crianças que a gente convive, a diferença, né, já nascem sabendo, e eles já nascem ensinando a gente, o que é muito, muito interessante. É um outro modelo mental, né? Eu estive na palestra do Nicolas Carr no ano passado e ele mostrou isso. É um outro modelo mental. Então, está aí, as gerações pensando diferente. Tudo isso é evolução, né? E essa evolução está presente nas nossas vidas, né? Pessoal, não tem mais como você separar. Muito pelo contrário, eu acho que hoje um usuário tem muito mais poder computacional no seu iPhone, no seu tablet, do que a gente tem no desktop da empresa. Isso é uma verdade, não tem mais como se negar isso. Então, a dificuldade dos usuários de TI, vamos chamar assim, porque todos somos profissionais e usuários de TI no momento A ou B, mas os usuários sempre enfrentaram dificuldades, já foram ditas aqui. Então, em implantação, né? Eu costumo hoje eu tenho uma teoria diferente, que não é uma teoria, é uma prática, né? A gente chama, pessoal de TI, sempre foi um pessoal muito caixinha preta, né? No passado, era um pessoal que ficava lá fechadinho dentro de um CPD e o usuário final não fazia a menor ideia do que esse pessoal, né? Que éramos nós aqui, eu acho que tem muita gente aqui, tem muito jovem que não passou por isso, mas eu passei por isso, então eu sei que a gente ficava lá dentro do CPD, totalmente isolado do que era o mundo, inclusive a empresa, o mundo de negócios, né? Então, como se diz hoje, eu já não digo mais isso, eu acho que é uma coisa que já está tão embutida que já não tem que se falar mais nisso, né? TI e negócio, né? Não existe. O que existe, para mim, na minha opinião, é o negócio. TI, né? TI faz parte desse negócio como o departamento, né? Departamento de contabilidade faz parte. Então, TI faz parte do negócio como um todo, porque ele é um facilitador, né? Ele é um transporte, ele é um meio para que a empresa utilize a tecnologia para ser mais competitiva e para fazer com que essa velocidade dos negócios que permeia todo mundo hoje, a gente hoje não tem mais geografia, a internet nos fez né, eu acho que esse benefício maior da internet, de não ter fronteiras, né, de a gente poder, a um clique, como a gente viu no vídeo aqui, muito bem, um vídeo excelente, mostrando aí realmente como o mundo, essa nossa velocidade hoje. E essa velocidade,
ela não modificou de todo, não, as dificuldades do usuário na implantação de um sistema, seja ele desde a infraestrutura, né, porque nós temos a infra, nós temos as telecomunicações, nós temos os sistemas de gestão, e nós temos hoje a cereja do bolo, que são os sistemas inteligentes, quer dizer, sistemas de análise de todos esses dados que a gente armazena nas empresas. Então, o BI, né, como nós chamamos, os sistemas inteligentes realmente, que levam os empresários, os executivos, à tomada de decisão. Realmente não adianta nada ter dados, né, que não se transformem em informações relevantes para a tomada de decisão dos donos de empresa, dos empresários, dos executivos. E eu estou falando uma coisa que também o mundo trouxe, a internet está trazendo através do cloud e de toda essa parte de serviços que se pode consumir hoje através de cloud, essa grande diferença de acesso, né? As grandes empresas sempre tiveram acesso às tecnologias e às mais novas tecnologias, porque tinham dinheiro, né? Custa muito caro a tecnologia, então as grandes empresas tinham essa possibilidade. As pequenas, médias e microempresas, hoje, né, vão realmente começar também a ter a disponibilidade dessas ferramentas, de sistemas de gestão, de toda essa facilidade através de internet, de cloud e de custos acessíveis e que possam atender o seu negócio, porque cada segmento pode ter necessidades e tem necessidades diferentes de negócio que devem ser atendidas na integração com outros softwares, com outros sistemas, via web, seja um sistema que está aqui no Brasil, seja um sistema que está na Austrália, não importa, a gente tem que poder trabalhar com todas essas coisas integradas e muito mais aí vem na frente. As tendências nos mostram aí a internet das coisas, tudo isso que está sendo gerado numa velocidade impressionante. Então, a dificuldade de uma implantação continua, a gente vê nas empresas, continua sendo a mesma. Por quê? Então, tem uma explicação muito, eu acho que é muito simples, né? Muito complexa para isso, mas são as pessoas. Então, a curva de aprendizado hoje, ela tem que ser muito mais rápida, né? Quando você implanta um sistema e vai treinar as pessoas que vão usar esse sistema, porque aí que está o sucesso, né? É no uso, é no treinamento, porque a gente sempre fala, né, que eu gosto de usar, vou dar um exemplo aqui, né? Eu ouvi ontem isso, então eu vou dar esse exemplo. Eu gosto de usar o Lotus Notes porque eu sei usar. Então, esse é o melhor software do mundo para mim, porque é aquele que eu sei usar. E é isso que acontece com cada um de nós, e principalmente os usuários finais dentro das empresas, e de qualquer empresa, da pequena, da média, da grande, é igual. Tudo depende das pessoas. Esse é o grande capital que as empresas têm, que tem que investir. Treinamento, e por isso quando se muda, né, quando a gente faz uma nova implantação, né, aquilo que a gente costuma ver. Primeiro implanta-se um caos, para depois a gente conseguir chegar naquilo que a gente queria. Então, como disse aqui o Sérgio, é imprescindível o planejamento, né? Planejar é indispensável para qualquer empresa, para que a gente possa entender os processos depois, e saber, então, que softwares, que ferramentas e que sistemas vão se adequar à nossa empresa, para que tenha o mínimo daquela palavra terrível que chama customização, né, que traz um transtorno imenso para as empresas entenderem por que estão gastando tanto dinheiro com alguma coisa que ela já tinha comprado e que leva, por que está levando o dobro do tempo que eu, né, contratei. Então, isso gera um estresse imenso nas empresas e isso não é diferente ainda hoje, não. De qualquer maneira, existe uma diferença muito grande que tem que ser incorporada e entendida. Implantar sistemas, quem implanta é TI. E TI não adianta a gente dizer que sim. O melhor, né, profissional, né, que entenda
de usuário final. Ele não trabalha com o sistema na ponta, né? Ele trabalha com TI. Ele desenvolveu, ele entendeu melhor, homologou, ele está implantando. Agora, implementar, que é a segunda parte que faz com que o sistema realmente tenha vida, isso é por conta de quem? Do usuário final. Então, hoje existe uma área, né, que chama-se Change Management, e acompanha uma implantação de TI voltada ao usuário, né, tratando das suas questões pessoais, questões de treinamento, questões psicológicas até, porque mudança mexe com as pessoas. Pessoas têm resistências à mudança sempre. Então, tem que haver, do lado da implantação de TI, uma outra equipe que é focada em pessoas, em processos, em gestão corporativa, que acompanhe para que isso chegue lá no fim e esteja implementado, e não só implantado, né? Eu vou comparar aqui, uma comparação resumida, não adianta você configurar um router, né, e pôr lá para funcionar, né? Um sistema, se você implantar, mas o pessoal não está adequadamente treinado para usar, o que eles vão falar? Não uso. É ruim, como a gente costuma dizer, ouvir o tempo inteiro, isso aqui não presta, isso aqui não serve para mim. E muitas vezes não é verdade, mas é verdade porque a gente deixou de fazer os passos, deixou de dar os passos principais, que é acompanhar o treinamento, treinar as pessoas para que usem e tirem o melhor proveito daquilo que elas têm. Então, eu só quero finalizar com o seguinte: isso continua acontecendo, a melhoria é contínua, a gente tem visto realmente movimentos, implantações com sucesso, mas tem que observar pontos que foram ditos aqui hoje, muito bem colocados. Eu acho que o Sérgio colocou ali aqueles 20, né, que não faça ou faça para dar certo, é isso mesmo. Eu estava lendo os pontos e me identifiquei com todos eles, é isso mesmo. Não tenho que, não faça diferente para não ter que fazer 2, 3, 4 vezes, que isso é terrível para nós, principalmente da área de TI, que somos olhados como despesa, e isso é muito complicado explicar para o nosso chefe executivo, financeiro, né? Por que a gente está gastando tanto, né? Tecnologia ainda é cara, mas está mudando. Então, assim, o que eu acho que agora, falando dos bons ventos, eu acho que, assim, a mudança que a gente vê, e ela é clara, é muito clara, né? A mudança do cloud computing, né? A mudança de mobile, mobilidade, a mudança do social business, isso está fazendo uma revolução, criando uma revolução. Então, redes sociais, onde as pessoas, então, já estão entendendo como é que elas colaboram, que essa é a palavra, né? Eu acho que essa é a palavra que rege o mundo hoje. Colaboração. Colaboração inclui, então, você poder ter sua infraestrutura em cloud, você poder estar usando softwares livres, você está podendo usar também isso de uma cloud, ou feito dentro de casa, ou comprar de um fornecedor que tenha, e integrar tudo isso, né? E poder, então, levar na ponta um serviço, oferecer uma tecnologia de qualidade, né? E poder, esse que é o resumo de tudo isso que a gente faz em TI, em telecomunicações, o tempo inteiro. Levar para o executivo, o dono do negócio, a informação que ele precisa, na hora que ele precisa, com exatidão, né? Informação não adianta, jornal velho ninguém quer, tá certo? E que ele possa tomar decisão baseado nisso, e que ele possa tomar decisão de qualquer lugar que ele esteja, da casa dele, do escritório da filial, seja em Porto Alegre, seja em Tóquio, em Londres, aonde ele estiver. Então, essa é a mudança, a grande revolução que está aí, essa é a tendência, e a internet é a grande provedora, promotora de toda essa revolução,
de todas as transformações que estamos vivendo e ainda não temos. Século XXI é um século onde nós não temos comparativo. É um século que não se compara ao século XX. Portanto, o que está aí, o que vai por vir, o que está por vir, já está, né? As tendências estão aí. Elas estão sendo anunciadas cada dia mais claramente. E nós vamos acompanhá-las, espero poder acompanhá-las e a gente tem certeza absoluta que elas vão melhorar muito o nosso mundo, embora a nossa vida, o nosso dia, já caiba umas 72 horas dentro do nosso dia, né? A nossa vida mudou. E mudou, e eu acho que isso não tem volta. Bom, gente, muito obrigado, era isso que eu tinha para dizer. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente estará aí à disposição. Muito obrigado aos senhores. Obrigado. Miriam, obrigado. Nós vamos abrir agora para vocês duas perguntas em função do nosso corrido trabalho aqui desse painel, mas eu tenho certeza que vocês devem ter alguma pergunta para os nossos painelistas, para que a gente possa, então, ter esse debate com a colaboração também de vocês. Alguém tem alguma pergunta para fazer para os nossos panelistas? Temos lá no fundo. Bom dia a todos, meu nome é Marcelo Carrion. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora Maria Vasco, com relação ao comentário que a senhora fez agora há pouco sobre computação em nuvem. Eu gostaria de saber se, na sua opinião, seria de estratégico e de segurança deixar o business da empresa numa nuvem, onde nós não sabemos nem o potencial computacional, nem do inimigo e nem do amigo. A sua pergunta é oportuna e, quando se fala em cloud, a primeira dúvida que aparece é a segurança. Então, assim, hoje nós temos, eu vou falar aqui, talvez a maioria não concorde, mas eu vou dizer o seguinte: a gente tem fora, né, em clouds, claro, em clouds que a gente possa entender como clouds que estão sendo controladas e geridas por empresas sérias, né? A gente tem o mesmo nível de segurança na cloud, como, o mesmo nível que interno. Se nós olharmos o seguinte, isso é estatística, isso não sou eu que estou dizendo. A gente sabe que a segurança dentro de casa é onde acontece, é dentro de casa que acontece o maior número de invasões, de problemas de segurança do que fora de casa. Então, isso é estudos que mostram isso. Agora, a sua pergunta faz sentido, quer dizer, todo mundo tem que se preocupar, tanto mantendo uma infra dentro de casa ou uma infra fora de casa. Infra, eu estou dizendo aqui, eu estou colocando hardware e software, estou falando dos dois, tem que se preocupar com segurança, sim, né? Porque cada vez mais estamos sendo reféns, né, de hackers e de ataques. Tanto que a gente está vendo aí um software que monitora ataques no mundo, né? E isso, por exemplo, em empresas, vou citar aqui empresas de varejo, onde, por exemplo, eu trabalhei no Carrefour, nós temos sistemas que controlam os ataques o dia inteiro, e eu vou dizer para vocês, os melhores softwares do mundo, israelenses inclusive, que ficam detetando os ataques segundo a segundo, e nós tínhamos um número mais de 5.000 ataques por dia
numa empresa desse tipo. E eu vou dizer para vocês, passa. Tem coisa que passa. Ainda passa porque a peneira, né, ainda tem... ela segura a maior parte, mas ainda existem alguns furinhos na peneira pequena, onde passam ataques que todos os dias as empresas que têm esse tipo de software se preocupam em adicionar coisas novas para a proteção. Então, segurança é importante, tanto dentro de casa quanto fora. Então, eu não sei se eu respondi sua pergunta quanto à segurança fora de casa. Obrigada. Pessoal, eu vou agradecer a vocês. Quem tiver perguntas, nós vamos estar aqui o dia inteiro, tanto nos estandes aqui dos panelistas, como durante o almoço e no coffee break. E nesse momento nós estamos encerrando o painel para não invadir mais ainda do que nós já invadimos no próximo painel. Eu agradeço, então, aos nossos participantes. Muito obrigado e uma salva de palmas aqui para eles. Muito obrigado ao nosso amigo Sérgio Sá, diretor de serviços para associados da Abranet, que comandou o painel Gestão Comercial e Estratégia de Negócios. Obrigado também aos painelistas, que tomam novos lugares para a sequência do nosso encontro. Pois bem, nós vamos agora passar a questão que vai trazer aí tecnologia e desenvolvimento de novos negócios. A partir de agora, nós vamos chamar passo a passo, são 3 painelistas, um seguido do outro, trazendo informações importantes. O primeiro é engenheiro sênior de sistemas da Blue Coat, o nosso querido Fábio Rosa. Pode vir para aqui à frente. Fábio, receba os aplausos, por favor. O Fábio vai traçar um panorama do tráfego na web. Vamos ouvi-lo e daqui a pouquinho a gente segue com os demais painelistas. Bom dia a todos. Subindo ali, eu acabei de receber um e-mail que hoje é o 17 de maio, Dia da Engenharia de Telecomunicações. Então, parabéns aí aos engenheiros de telecomunicações. Dia da internet também? Da internet. Bom, eu preparei uma apresentação bem breve, explicando sobre o que é a Blue Coat e a nossa solução que visa ajudar os service providers, tá? E também algumas informações de tráfego que a gente tem na nossa nuvem e passar um panorama aí de como é o estado da internet atualmente. A apresentação é bem breve, se tiverem alguma dúvida podem me interromper ou a gente pode conversar no final, tá? Bom, só passando aí o cartão de visita da Blue Coat. A Blue Coat é uma empresa focada no mercado de otimização e de segurança. Ela existe há 16 anos e nós começamos com o nome de Cashflow. Era um equipamento de cache voltado para operadoras no ano de 96. Em 96 eu estava tendo o meu primeiro acesso à internet. E aí, se tiverem a oportunidade de verem o datasheet do primeiro produto da Blue Coat, é um grande cache para operadoras com links com backbone de até 15 MB. Então nós começamos aí o nosso trabalho com operadoras desse porte, no que se chama da Web 1.0, né? Tem diversas patentes. Hoje temos mais de 16 mil clientes, tá? E uma nuvem de inteligência com mais de 75 milhões de usuários. E toda a nossa inteligência vem dessa nuvem e a gente trabalha com uma tecnologia que funciona numa forma de ecossistema. A gente coleta todas as informações, algumas informações de alguns clientes para poder ajudar outros clientes. Bom, agora passando um panorama do tráfego na América Latina, esse daí são informações de backbones internacionais existentes hoje na América Latina, numa análise de 2008 até 2012. E a fotografia que a gente pode ter é que o uso internacional de internet na América Latina cresceu mais de 6 vezes. Em 2008 com 1.2 terabytes e em 2012 finalizando com 7.6 terabytes. Então, aqui a gente consegue ver a grandeza aí que a gente tem e um grande interesse de tráfego em servidores que estão fora do país. Como eles estão fora do país, existem diversos desafios, onde existe latência, os usuários com aplicações real-time, sempre buscando aí uma melhor experiência, tá?
Bom, cada vez mais usuários e conexões mais rápidas, porém, existe uma grande lacuna ainda de usuários no Brasil. Hoje, a gente tem uma pequena parcela de usuários broadband, chegando aí a 20%, tá? E menos de 40% de usuários que se conectam através de links empresariais ou através de outras formas, fora o broadband. Tá? É uma parcela muito pequena em comparação a 70% da América do Norte e Europa. Tá? Então, no Brasil, hoje, ainda existe uma parcela que não está conectada, portanto, um grande espaço aí para crescimento. Agora, só para poder falar como o estado da internet hoje. Eu recebi sigo o Kim.com, que é um dos criadores do Mega Upload, e ele fala algumas coisas interessantes. Eu achei isso daí, um comentário que ele fez interessante, que é, o telefone, ele fez uma observação, que o telefone dele tem 2 milhões de vezes mais armazenamento que os computadores da Apollo, de 1969. Eles chegaram à Lua. E hoje, o que a gente faz com os nossos telefones são jogar alguns jogos. É só um exemplo para poder mostrar a infinidade de operações que podem ser feitas aí hoje com o telefone. Hoje você tem o Netflix, você tem diversas aplicações de streaming, diversos jogos. Ali fora eu conversei com alguns clientes que cada um com um desafio que pode ser limitado por banda e outras questões. E a Bluecode está aqui para poder ajudar nesse quesito. Tá? A demanda por banda, a gente pode ver aí eu listo os maiores geradores de tráfego da internet e vocês podem ver onde nós estamos. Tá? A demanda por banda, ela aumenta cada vez mais e nessa fotografia a gente pode ver aonde vamos chegar. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais à frente, as diversas mudanças que existem nos sites top, mas aí é onde nós estamos hoje. Bom, e aí fazendo uma análise do que está dominando na web hoje. Nós temos 60% de tráfego na web, isso inclui vídeo em HTTP, sites de download e outros protocolos. Tá? Alguns protocolos proprietários migrando para protocolos standard. No passado a gente via muito vídeo em Flash, e hoje a gente vê um protocolo standard que é o HTML5. Tá? E o P2P continua a diminuir cada vez mais em relação aos sites de direct download. No passado, vários usuários usavam os clientes de peer-to-peer para poder baixar diversos conteúdos, e a gente vê uma queda enorme desde 2007, onde os sites de download direto estão tomando esse espaço. Tá? Um ponto interessante uma vez que eles são feitos através de um site, você pode facilmente controlá-los e cacheá-los, e diminuir aí o impacto que esse tipo de tráfego pode gerar num provedor. Fazendo uma análise da fatia. Essa é uma informação de uma publicação que se chama Teleglobe. Hoje a gente tem uma grande parcela de tráfego de navegação web mesmo, P2P, armazenamento de arquivos, VoIP, jogos, VPN. Então, essa é a fotografia. E vocês podem ver ali embaixo em azul a grande fatia que é responsável pelo streaming. Tá? Hoje o vídeo ele tende a crescer nos próximos anos a até 90% do tráfego da internet. As estatísticas que se tem aqui no fim de semana, no fim de semana e à noite ele atinge esse número, mas a quantidade de vídeo na internet hoje é muito grande. E aí existem várias dificuldades associadas com isso. Bom, existe também uma revolução de conteúdo. Aí eu tenho um timeline a partir da análise dos servidores da Bluecode, quais foram os sites que foram os tops de acesso. A gente pode pensar, poxa, deve ser o Facebook, deve ser o YouTube, porém, dia após dia, o site que é responsável pelo grande volume de tráfego em 24 horas é diferente. Então, eu tenho diversos exemplos. Tá? Tenho aí o Youku, que é um site de vídeo, depois a Apple pode se tornar o maior, depois o Netflix chega ao topo, e ali, logo na frente, tem uma aplicaçãozinha que a Bluecode tem notado que tem gerado um tráfego enorme, que é o Kik, que é uma rede social de vídeos, e hoje, pontualmente, ela tem gerado mais tráfego que diversas outras aplicações que são mais conhecidas. Isso daí, podemos notar o dinamismo da internet. Cada vez estão sendo geradas novas aplicações que são responsáveis por uma grande parcela de tráfego. Tá?
Bom, qual que é o grande problema que as empresas enfrentam com isso? Aí do lado esquerdo, existe uma estatística do crescimento da demanda por banda internacional. Existe um grande interesse de tráfego que está fora do Brasil e se utiliza esses links para poder chegar até aí. Então, nos últimos anos, eu tenho uma estatística América Latina do aumento de 54% no interesse de tráfego internacional. E, no outro lado, a gente pode ver a queda do preço por mega em banda. Então, eu tenho um crescimento 2 vezes maior da demanda por banda comparado à competitividade do preço por mega. Então, lá na frente, a gente pode estimar que o custo por mega vai ser um desafio cada vez maior para as operadoras. Tá? Mesmo com a demanda maior do que a oferta, os preços ainda não cederam. Então, daí que vem o interesse por caching. Por que caching? Economia de banda, seja para aumentar o portfólio de serviços ou seja para economia mesmo, para redução de custos. Redução do uso do link, evitar congestionamentos de link. Hoje, todas essas aplicações que eu dei como exemplo podem e vão gerar congestionamento de rede. Tá? Eu consigo evitar a expansão e upgrades de link, de internet ou links de conexão de backhaul, backbone. Claro, aumento da satisfação de clientes e diferenciação no mercado com uma aplicação mais rápida. Eu vou demonstrar ali no fim da apresentação alguns estudos feitos de tempo de resposta, com e sem cache. E são números impressionantes, de 6, 7, até 10 vezes de tempo de resposta mais rápido para o cliente. É possível compreender o padrão de tráfego e compreender quais são os seus clientes, o que eles estão acessando, de maneira entendendo o seu portfólio, a tomar ações que vão ser direcionadas e ter resultados maiores aí com os clientes. E a possibilidade de valor agregado, que seria, nós temos algumas licenças que permitem filtragem web, então eu posso vender um serviço e evitar que o cliente acesse sites de certas categorias. Eu consigo fazer uma proteção de sites suspeitos ou sites maliciosos. E aí, um conceito que está se tornando bem interessante nos Estados Unidos, que é o Gold Web 2.0. Eu consigo fazer um cache específico para o Facebook, para o Twitter, para o YouTube e entregar um serviço premium para o usuário para esses sites de grande volume de tráfego. Mas um exemplo é a TIM. A TIM tem um serviço onde mesmo o usuário do pré-pago pode acessar o Facebook. Imaginem o volume de tráfego que isso não deve gerar. E, a partir do caching, você consegue minimizar o impacto que essa campanha está trazendo para a operadora, para o QR. E pode-se pensar em diversos produtos associados com isso. Tá? Bom, contando um pouquinho da história do caching da Blue Code. Tá? Em 1990 foi o lançamento do nosso primeiro produto, e ele visava resolver o problema da lentidão da Web 1.0. Eu até coloquei um exemplo, um desenho ali do Under Construction, que era aquelas páginas estáticas da Web 1.0 mesmo, que eram conteúdos e usuários com uma banda pequena, provedores com uma banda pequena e usuários com uma banda menor ainda. E aí que começou o cenário da Blue Code. Em 2001 foi o nosso primeiro produto voltado para o mercado de segurança também. Em 2010, a gente lançou uma solução totalmente voltada para a Web 2.0, que é capaz de fazer cache de vídeos do YouTube e diversos outros sistemas que são complexos e appliances de cache convencionais não conseguem fazer o cache. Então, existe toda uma inteligência já de longa data para poder aumentar a cacheabilidade desses produtos. E agora, recentemente, a gente lançou um appliance voltado para operadoras com links de até 1 GB, que os outros appliances são de porte maior, e agora a gente tem um produto voltado para operadoras com links menores. Tá? Bom, a grande cereja do bolo do cache da Blue Code se chama Cache Pulse, que é um sistema distribuído em alguns servidores mundiais que coleta, a partir de todos os clientes, quais são os tráfegos que são relevantes na internet. Então, hoje nós temos 700 caixas implementadas no mundo e todas essas caixas estão, a todo momento, reportando qual é o grande interesse de tráfego da internet naquele momento. Com essa informação em mãos, a engenharia da Blue Code desenvolve alguns códigos que vão melhorar a cacheabilidade. Então, todos os sites já possuem uma cacheabilidade normal e a gente vai escrever um código para poder melhorar a cacheabilidade daquilo que está
que está representativo na internet. Depois que eu digito esse código, eu envio para todos os appliances esse código para poder melhorar a cacheabilidade. Isso é feito a todo momento e os clientes da Blue Coat podem pedir que seja feito um script de melhora de cacheabilidade sobre demanda. Então, a gente faz para os sites que são representativos e os clientes podem solicitar que isso seja feito para alguns sites pontuais. Um exemplo, outro dia, um site de notícia no Brasil se tornou relevante para o Brasil. E uma operadora pediu que fosse feito a melhora desse site e a gente conseguiu sair de 50% para 88% de cacheabilidade no site. Tá? É assim que ele funciona. É um cache transparente. Ele pode ser implementado através de PBR, agora com redirecionadores de carga, e agora na nossa próxima versão a gente vai lançar implementação via WCCP, que é um protocolo de redirecionamento para cache. E hoje, diversas operadoras confiam nessa solução para melhora de tempo de resposta. Eu vou dar até alguns exemplos aqui de clientes. Bom, alguns dados de tráfego do Cache Pulse. Tá? Em 2012, foram tratadas 7,4 trilhões de requisições, vindos de todos os clientes. Tá? Isso são 20 bilhões por dia e, em março, a gente ultrapassou 1 trilhão. Então, a quantidade de tráfego que pode ser analisada é muito grande a partir desse padrão de clientes. Tá? São 300 petabytes de dados processados e a cacheabilidade de conteúdo que a gente consegue trazer é de 80%. Se somar isso tudo, dá 47% de economia média de todo o tráfego da internet. Existem algumas configurações. Se eu focar em uma aplicação específica, eu consigo chegar em até 90%. Mas de todo o tráfego da internet, a média que a gente tem de todos os clientes é de 47%. Tá? Bom, aí alguns números comprovados por semestre. Então, eu tenho 48% no primeiro semestre de 2012, com picos 48 é o pico, entre 47% e 48% de todo o tráfego. Eu vou falar um pouco mais sobre o cache de aplicações específicas. Bom, aí alguns exemplos de domínios que são top. Desculpa, eu não consigo enxergar daqui, mas que eu sei, o Facebook está no top, Apple está no top, Netflix, que são sites que geram um grande volume de tráfego e podem ser facilmente cacheados. Tá? E através do cache transparente a gente consegue melhorar o tempo de resposta e prover economia de banda. Bom, no caso da percepção do usuário, aí tem a gente tem algumas ferramentas que conseguem medir a percepção do usuário. Eu consigo, com o cache transparente, prover downloads de 5 a 10 vezes mais rápidos. Isso daí tem um impacto maior em grandes objetos. Tá? E ali tem um exemplo do cache transparente habilitado para download de vídeo. Então, vocês podem ver ali no final que tem um exemplo do volume de banda e tempo de espera do usuário que foi drasticamente reduzido utilizando o cache transparente. Bom, aí um exemplo. A gente recentemente ganhou um projeto na Cablevision do México. São 16 proxies transparentes e ele está aumentando. E essa caixa está batendo um top de 47% de cacheabilidade. E a Citarella na Argentina, 49%. E aí tem, hoje, a Blue Coat consegue, em média, a economia, o bandwidth saving, de 51% para o Netflix, que é um protocolo, que é um tipo de tráfego super representativo na internet hoje. E no caso de cache direcionado para um site específico, seja para o YouTube, para o Facebook ou algum outro, a gente consegue chegar até 90% de economia para isso daí. O exemplo que eu dei do Gold Web 2.0. Bom, era só meia hora, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Ele pode compor uma CDN, sim, ele pode compor uma CDN, sim. Ok, muito obrigado. Convido vocês a visitar o nosso stand. Obrigado. Obrigado, Fábio, pela apresentação. Na sequência, nós vamos chamar aqui o Felipe Wilhelms Damasio. Ele é diretor de tecnologia da Tagus. Pode subir, por gentileza, receba os aplausos. Também continua falando sobre tecnologia e desenvolvimento de novos negócios.
Bom dia a todos. Pessoal, eu vou aqui apresentar para vocês, rapidinho, é só uma rápida apresentação, um produto de cash que a gente tem para o mercado brasileiro. Na verdade, eu queria apresentar um pouquinho antes a empresa, e depois apresentar esse produto que a gente tem, já está no mercado há alguns anos aqui com vocês, para cash para provedores de internet. Pode ir. Então, só para apresentar rapidinho a nossa empresa, a Tagus é uma empresa brasileira, nós estamos no mercado já há alguns anos, em torno de 5 anos no mercado. Nossa sede é em Porto Alegre, a empresa desenvolve então esse produto HyperCash, que é um produto que nós desenvolvemos desde o início, voltado para o mercado da internet brasileira. Então, começou esse produto, na verdade, sob demanda de alguns provedores da região, no caso do Rio Grande do Sul, da onde a gente veio, e a partir do desenvolvimento desse sistema, a gente viu que, na verdade, o cache, como a gente estava construindo, tinha algumas funcionalidades que eram consideradas novas para aquela época, e ainda hoje se consideram novas no mercado de cache, que ainda está muito engatinhando. Então, as empresas que trabalham com isso ainda fazem uma visão de cache muito globalizada e pouco voltada ao mercado nacional. Então, a gente decidiu focar exclusivamente no mercado brasileiro para poder ter uma noção de como é que a internet é para os brasileiros, né? E o que a gente pode ter de resultado de caches mais otimizados para esse nosso contexto. Então, hoje a gente já está com um pouco mais de 500 provedores utilizando a nossa solução espalhados pelo Brasil todo, e isso faz com que a gente consiga ter uma visão, um panorama geral de como é que a internet realmente funciona por região do Brasil e uma visão globalizada do Brasil. Então, a gente vê assim, que é até um pouco infeliz a gente dizer internet brasileira, porque a gente vê que da região sul, aqui São Paulo para baixo, e da região norte, a internet em termos de padrões de acesso, tanto de sites, ou de vídeos, ou de música, ou do que for, é extremamente diferente. Então, até ter um panorama do internet como Brasil, como sendo um organismo único, é meio bobo se você falar estatística para isso. Então, a gente tenta, na verdade, mapear as nossas estratégias de otimização do próprio sistema, voltados para certas regiões, porque a gente vê que isso dá um resultado muito, muito maior. Então, só para a gente entender um pouco da nossa ferramenta, ele é um sistema de cache que ele é tanto, né, a gente tem tanto versões appliance quanto a versão só do software em si, podendo ser instalado em um hardware do próprio cliente. Mas o sistema de cache em si, ele faz tanto de cache de HTTP, aí de HTTP ele tem suporte a qualquer tipo de site, qualquer tipo de conteúdo. Uma característica, só falando especificamente de HTTP, que a gente tem aqui, duas características que eu considero fundamentais para um cache de HTTP ter sucesso. O primeiro deles é, a noção básica de cache é, quanto maior storage, quanto maior os objetos armazenados, maior a tendência a sucesso, que é o usuário pedir uma requisição e ele está ali disponível. No caso de HTTP, isso nem sempre é verdade, porque você não pode armazenar qualquer tipo de conteúdo a qualquer momento. Você tem que armazenar o que realmente vai ser popular para o usuário. Então, o que a gente fez? Muitos sistemas de cache que tem por aí, você faz uma requisição para a internet, e quando você faz a requisição para a internet, ele, no voltar ao conteúdo, podendo ser uma imagem, um JavaScript, um HTML ou um vídeo, o que for, né? Vier pelo transporte HTTP, ele grava no cache e entrega a cópia para o usuário, para na tentativa da segunda vez, ele, né, ter ali disponível. O problema é que se você faz isso na primeira vez, você ainda não teve nenhum tipo de comprovação, nenhum tipo de indicação se para aquele provedor, para aquele contexto, aquele conteúdo vai ser realmente útil. Então, o que o nosso sistema faz, ele, na verdade, quando ele começa a ser utilizado o cache, ele começa a fazer, na verdade, um mapeamento da popularidade dos sites e dos objetos dentro daquele site. Então, quando você começa a ver um vídeo, ou uma imagem, ou o que for, ele, na verdade, não faz cache de nada. Ele fica esperando alguns segundos, analisando a rede do provedor, para poder entender qual que é o grau de repetição no acesso, na frequência de acesso a determinados sites, e dentro do site, determinados objetos. E a partir, sim, de uma pontuação de popularidade, ele faz cache do que realmente já se comprovou que para aquele usuário, para aquele site ou para aquele provedor, vai ser relevante naquele momento. Então, constantemente o cache está decidindo quais sites e quais objetos ele vai fazer cache ou não. Então, isso faz com que consiga ter um armazenamento menor, porém só do que realmente já é confirmado que para aquele provedor ele vai ser importante naquele momento. Essa importância, na verdade, é um mix de vários fatores, tanto de o tamanho do arquivo está sendo baixado, e com a frequência de um arquivo. Então, às vezes é interessante ver que um arquivo de 10 MB pode demorar a entrar mais no cache do que um arquivo de 1K. Porque aquele arquivo de 1K, às vezes, é uma figurinha super pequenininha, mas que é vista 100 mil vezes a cada 2, 3 minutos. Porque é uma figura de, por exemplo, aquele logo do site do Terra, que fica no browser, ele tem mais ou menos uns 30 bytes. Mas ele é visto uma média de 100 mil vezes a cada minuto.
dependendo do provedor, porque a cada aba que você abre, você carrega aquilo lá de novo. Então, aquele objeto pode ser muito relevante em termos de economia de banda, mais do que um arquivo de 1 mega, muitas vezes, dada a frequência de acesso. Então, esse mix de popularidade, dada a frequência e tamanho e alguns outros fatores, ele é importante você ter um cache realmente eficiente, não jogar espaço fora. Um outro ponto que ele é importante para HTTP é que HTTP ele é um protocolo assim, famoso por ser um transporte não bloqueado em firewall de ninguém. Então, como provedor, ele é meio que um meio de campo, ele não controla o usuário, não é uma empresa, no sentido literal de que a internet dele é controlada. A internet do provedor ele é aberta, o cara faz o que ele quiser, o usuário, né, acessa o que ele quiser, passa o que ele quiser pelo protocolo. Então, acontece também que o ideal é que você tenha um bypass, ou seja, o usuário ele utilizar o sistema de HTTP para transitar um protocolo proprietário. Então, isso é muito comum, por exemplo, a Unimed, aquelas opções, aqueles materiais biométricos que eles usam para validar o dedo do paciente para autorizar ou não um exame, e também alguns sistemas financeiros utilizam a porta 80, porque ele geralmente não é bloqueado em firewall, mas usam um protocolo proprietário, tanto do sistema biométrico quanto dos negócios financeiros. Então, quando um cache convencional, ele detecta, ele não consegue, você está pedindo uma requisição, ele volta um protocolo proprietário, o cache geralmente ele corta aquela conexão porque ele não sabe o que fazer, né? É um negócio todo criptografado que ele não consegue entender. No caso do Hyper, como a gente já fez especificamente pensando em provedor, não pensando em empresas no sentido, né, de internet controlada, ele, quando ele não identifica, ele não consegue decompor o protocolo que está sendo analisado, ele simplesmente coloca aquela conexão em bypass. Então, é como se você desligasse o cache apenas para aquela conexão. Ou seja, ele vai transmitir os bytes de lá para cá, de cá para lá, para todos os sites de origem e destino, e vai assumir que as pontas vão se entender, e ele não vai se meter mais naquela conexão. Então, isso faz com que o grau de transparência dele para as aplicações que não, né, que usam o protocolo, na verdade, usam a porta, mas não usam o protocolo, eles são importantes para a gente poder ter uma eficiência maior de utilização do cache sem interromper o uso de certos sistemas ou mesmo muitas vezes equipamentos proprietários do próprio que o usuário pode estar usando. Então, isso de HTTP é importante, esses dois fatores, para a gente poder ter uma eficiência maior de cache. Um outro que está se tornando relevante, começando no Brasil, mas se tornando relevante, é a ABR, que é a tecnologia que o nome é bitrate adaptativo. Na verdade, é uma maneira que sistemas de transmissão de vídeo e de áudio já estão usando para você fazer uma configuração automática da qualidade do vídeo. Então, você sabe aquele do YouTube, que você tem a opção, né? 240p, 360p, 480, 720, 1080, que o usuário vai lá e seleciona. No caso da BR, o próprio software determina qual é a qualidade mais recomendada para aquele momento, baseado muitas vezes na banda disponível, no jitter da rede, baseado no uso de memória do decodificador, baseado na CPU do cliente, baseado em um monte de coisa. Então, o cache, na verdade, ele tem que entender que aquela stream, por exemplo, vindo do Netflix, ela não é uma qualidade, digamos, 480p a todo momento. A cada 3, 4 segundos, ele pode redefinir a qualidade para uma qualidade menor ou maior, de acordo com o que está disponível na rede e no equipamento que está decodificando aquele sinal naquele momento. Então, o cache, para você fazer tecnologia BR, ele tem que entender esses fluxos dessa stream, que ela é uma qualidade flutuante. Então, no caso do Netflix, ele já utiliza isso desde o início, e a tecnologia Silverlight, que é assim, o equivalente da Microsoft para Flash, é a tecnologia que a Microsoft utiliza, que é próximo de Flash, para se poder realmente ter essa tecnologia BR incorporada no cache para o quê? Quando você, um usuário, por exemplo, de 10 MB de internet, ele acessar um vídeo do Netflix, a tendência é que ele venha com uma qualidade alta. Então, quando um usuário lá de, sei lá, 1 MB ou 512K ou mesmo 256 for acessar um vídeo, ele não sofrer com uma qualidade que ele não tem condições de decompor, mesmo que ele suporte na rede interna. Então, o cache tem que respeitar essas qualidades diferentes e entender esse protocolo com essa variação contínua de qualidade. Um outro que daí, claro, são derivados desses aí, mas essas lojas virtuais, né, iTunes, Google Play, compra de aplicativo e tal, tudo faz cache de acordo com esse mesmo critério que eu falei antes da popularidade. Só sendo popular, ele vai entrar no cache automaticamente, não sendo ele para. Streams de áudio e vídeo, né, que é esses negócios de rádio ao vivo, aqueles rádio, né, transmissão de televisão, que agora está tendo muita televisão pirata, os caras estão pegando, codificando, jogando na internet. Dependendo de alguns casos, se faz aquelas transmissões de jogos de futebol ao vivo, ou até o YouTube está fazendo aqueles YouTube ao vivo, né? O Carnaval teve muito, né, transmissões ao vivo de shows até. Então, a tendência é que esses streams de áudio e vídeo também, a gente está vendo que eles estão aumentando gradativamente. Então, já se usa bastante, principalmente rádio, se usa muito em empresas. E a tendência, claro, agora, 2014, 2016, que vai dar tendência a usar bem mais, né?
E no caso de P2P, né, principalmente Torrent, que é o grande assim, comedor de banda de muito provedor, então se faz cache desse protocolo também. Os modos de operação que a gente tem, na verdade, pode ser o modo que o provedor ficar mais confortável. O WCCP é um protocolo que a Cisco utiliza para implantar cache na rede, né, se suporta nesse caso, já há muitos anos. Redirecionamento de tráfego com qualquer tipo, né, WCCP é um redirecionamento, tem redirecionamento manual para MikroTik ou FreeBSD, Linux, tem 1000 tipos de redirecionamento. Suporte ao modo de bridge, que é você literalmente colocar o cache em linha na rede, né, você ligar fisicamente cabos que forçam o tráfego a passar por ali. O cache captura o que é relevante, o que não é relevante ele deixa passar. E como tem essas questões da conexão em bypass automática, o que ele achou que ia entender, depois viu que não entendia, ele também deixa passar como se ele tivesse, né, em bypass automaticamente. O sistema suporta também IPv6, já também tem algum tempo. Né, no caso aqui, não tem, na verdade, tem 0 clientes que utilizam IPv6, mas já tem, né, a gente implementou para quando começar, o povo já consegue, né, já consegue utilizar bem. As versões, a gente tem versões de provedores de tudo que é tipo, assim, provedores de satélite que tem lá 1 mega de banda, assim, lá em Manaus, interior da Amazonas, tem banda super ultra limitada. E tem tanto provedores maiores, né? Então versões lá para até 15 mega, até 50, até 100, 150, 300, 500 mega, 1 GB, 2 GB, 3 GB, até versões de 10 GB por equipamento. Depois disso a gente tem clusterização, né? Você vai empilhando equipamentos para casos maiores. Mas no caso dos nossos clientes maiores, a nossa média de clientes, ele está girando em torno de 50 a 700 mega. Esse é o parque assim, de clientes, onde o grosso dos 500 que eu falei ali, eles estão mais ou menos nessa faixa. Assim, a média está nessa faixa. E aí tem provedores também, né, maiores do que isso e vários menores. A nossa visão de futuro, esse que é um ponto que eu queria mencionar, que eu acho bem legal, que assim, o tráfego no Brasil ele está realmente se multiplicando, se todo mundo vê, já há muitos anos. A questão que eu acho que é interessante ver é que assim, essas tendências, o Brasil assim, ele é meio que uma faísca atrasada com relação aos Estados Unidos, né? Então o que os Estados Unidos têm hoje, o Brasil vai ter daqui, sei lá, 1 ano, 2, daqui um tempo. Então quando você vê muito gráfico de estatística lá, a Cisco estima que em 2016 vai ter, sei lá, 5 vezes mais tráfego de vídeo do que tem hoje. Ou que o Netflix assim está, né, dominando o planeta. Ou uma série dessas coisas. Mas o que é interessante ver, vendo como a gente tem esses caches espalhados pelo Brasil, e a gente na verdade coleta por uma central de monitoramento, dado que a gente tem que manter, né, os caches funcionando, a gente coleta mais ou menos umas 70 variáveis, tanto do equipamento quanto da rede, e do que ele está acessando, 70 variáveis por equipamento. Então a gente tem desses 500 umas coletas contínuas do que está sendo visto. E o que é interessante no Brasil é que, assim, as regiões, principalmente do norte, o Netflix é absolutamente irrelevante. Ele é absolutamente, não serve para nada. Então, até o pessoal brincava assim, o Netflix duplicou o tráfego dos Estados Unidos, né? Eu brinco muito porque eu falei assim, eu dei risada, porque no final do ano passado, em dezembro, eu medi como é que estavam as estatísticas de Netflix, né? O aproveitamento e quantos vídeos estavam sendo vistos e tal. 2 coisas me chamaram a atenção. Primeiro é que, assim, o Netflix realmente duplicou o tráfego Netflix no Brasil. Tinha... no norte principalmente, estava 1 em 1%, passou para 2. Então, assim, é o dobro, né? Mas, assim, estava quase nada, foi um quase nada um pouquinho maior. E o segundo coisa que me chamou a atenção, achei super legal, que foi o primeiro serviço, uma das coisas que a gente monitora é os cabeçalhos do que está sendo trafegado, né? Para ter o nome do vídeo, características e tal. Uma coisa que me chamou a atenção do Netflix é que o agente, que é o dispositivo que é utilizado para ver, né? Geralmente são os browsers, o agente que foi visto mais Netflix na região sudeste e sul, que é aqui, né, que é onde se vê bastante mesmo, é um agente da Samsung, é as TVs. Eu achei super legal isso. Foi a primeira vez que eu vi um sistema sendo mais visto por aqueles Androids que eles botam naquelas Smart TVs, né? Samsung e LG eram os 2 agentes assim, que ocupavam mais da metade do tráfego Netflix, era visto por televisão, não era visto por nem celular, nem tablet, nem, né, computador. Era por TV, então eu achei super legal de ver que realmente a popularização dessas Smart TVs está causando que o mercado de internet realmente saia dos computadores e mesmo tablets, está entrando mais na sala de estar mesmo das casas. Embora que, assim, de novo, é uma faísca atrasada, isso ainda está começando, né? Mas a tendência é que realmente isso aumente bastante, principalmente agora, em 2014, isso tende a aumentar drasticamente. Uma outra coisa que é interessante do Brasil é que, assim,
O Brasil tem uma característica, as regiões, assim, é aquela coisa, quanto mais interior, menos os sites populares eles se tornam tão populares. Então, por exemplo, Facebook e YouTube, com certeza, são os campeões comedores de banda inquestionáveis. Porém, em muitos provedores, esses dois não são tão populares assim. Então, por exemplo, no Paraná tem um jornal local lá da região que ele é extremamente mais popular do que o Facebook, porque ele dá notícias lá da região, e como a gente tem esse catálogo de popularidade, a gente vê que a popularidade dele é extremamente maior do que o Facebook. Então, lá, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tem muito agricultor, e lá um site que chama muita atenção, que dá o preço da saca de arroz. Então, por exemplo, o site mais visto em todo o estado do Rio Grande do Sul, até entre 8 e 10 da manhã, é um site que é Clique RBS, que dá a previsão do tempo. Então, por exemplo, essas coisas me chamam muita atenção. Por exemplo, eu estava vendo alguns clientes que deu um pico de economia muito grande em 4 clientes na região norte, lá na Bahia. Foi 15 dias atrás. Aí a gente ligou para eles para até conversar, né, que deu um pico assim, de 112% de economia, duplicou o tráfego do cara em 4 dias. A gente não sabia o que era e foi conversar com eles. A gente depois pediu autorização, olhou, a gente só via as estatísticas, mas a gente queria entrar no cache deles para, né, confirmar o que era. Eles nos deixaram, falaram assim, não, a gente já sabe o que é, está todo mundo nessas cidades vizinhas ali vendo. A Bahia é um negócio muito cristão, né? Então teve uma procissão que o pessoal filmou e colocou na internet nos jornais das cidades. E o povo todo foi ver. Então é interessante ver que esses sites que são ditos populares, eles têm que ser extremamente, os caches eles têm que ser extremamente inteligentes, porque senão você fica com só esses grandes, né, esses óbvios, né, o Facebook, a Globo, o Terra, o YouTube, o que for. Até o próprio Orkut, em muitas regiões, ainda é muito popular. E você fica de fora esses sites, realmente, que no caso do Brasil, eles são muitas vezes mais importantes em termos de economia de banda e mesmo de latência, porque é o que importa para ele, não o que importa, né, para a empresa que faz, né, essa coisa de se eu for observar site a site o que é melhor para aquele site ou para aquele provedor aqui lá, eu vou endoidar, né, com 500 provedores, com 600 provedores, com 1000 provedores, a gente enlouquece. Então a gente decidiu fazer o próprio algoritmo conseguir ter essas estratégias de ele definir o que é popular ou não, porque você entrega na mão pro provedor, o que interessa é o que é popular para ele. Então, essas economias, eles são muito importantes ter essa visão local do provedor, do serviço que ele está disponibilizando. E a necessidade de cache, nesse caso, ela se torna óbvia, né? Você tem que fazer cache, mas não é cache com aquela visão de backup da internet. Ele é um cache do que realmente vai ajudar naquele momento. Então, as nossas modalidades de negócio, só para vocês nos conhecerem um pouquinho mais, a gente tem, como é software nacional, empresa nacional, a gente comercializa ele pelo BNDES, ou pode ser financiado com a gente em menos vezes, né, óbvio, né, algumas vezes, ou pelo BNDES parcelando aí quantas vezes forem necessárias. A gente tem, essa licença ela é perpétua, você compra e não paga nada mais, né? E os upgrades dessas licenças, você paga só a diferença de uma licença para outra. Então, as nossas licenças elas são calculadas de acordo com a banda que vem da operadora. Então, você vai passar lá 50 MB da operadora pelo cache, a gente calcula, tem o preço baseado nos 50 MB. Você vai trocar depois para 60, para 80, para 100, por aí vai. As licenças vão mudando de acordo com isso, mas é como se fosse assim, uma troca de carro que você não desvaloriza, né? O que você pagou, você não paga mais. Então, você, na verdade, só o primeiro cache, que a primeira licença que você compra é a maior, geralmente, né? A maior licença. Depois as diferenças só vai aumentando ali um certo preço. A locação também tem a opção assim, a gente tem, tanto como eu falei, a gente tem a versão appliance, que a gente vende o hardware e o software, ou loca o hardware incomodato, né? Loca o hardware e o software num contrato mensal, anual, no caso, mas pagando mês a mês. Nesses contratos a gente tem garantias contratuais de economia, a gente vai em contrato com todas as obrigações das duas empresas, mas tem uma garantia contratual de um piso de economia, para o provedor poder também calcular um payback, né, de quanto tempo volta aquele investimento. E também assim, então a gente tem a locação do hardware com um appliance, né, o hardware e o software, ou a locação só do software. Se você tiver um hardware seu, quiser utilizar, a gente homologa ele, para ver se tem os requisitos que a gente precisa para a quantidade de banda que você pretende passar. E aí você pode utilizar. Ou você pode também comprar ou o appliance inteiro, ou comprar só o software. Então é a locação, né,
de ambos ou o aluguel de ambos. Alguns diferenciais que é importante deixar claro que assim, a gente não é representante de ninguém. A gente não é empresa, né, de fora e tal, que aqui tem uma equipe que foi treinada para não sei o quê. Assim, a gente faz o que a gente vende, né? Então, assim, a gente realmente é a mesma empresa que vende, a mesma empresa que faz, a mesma empresa que dá suporte. E no nosso caso, a gente tem uma equipe de suporte 24 horas, né, 24 por 7, por 365, né, não para nunca. E as nossas modalidades, assim, eu até faço muita analogia, que nós somos para os provedores o que vocês são para as operadoras, né? Assim, essa visão de que vocês são frente aos operadores um serviço dedicado de maior qualidade, com uma visão mais assim humana do usuário, né? menos um ticket num chamado, né? na operadora. A mesma visão que vocês dão para os seus usuários, que vocês concorrem com as operadoras, a gente tem para vocês. Então, assim, o nosso serviço ele também é tão dedicado, tão exclusivo, essa visão de parceria, tanto quando vocês enxergam os usuários de vocês. Então, a gente não tem lá uma pessoa, 2, 3, 4, a gente tem uma equipe de suporte que está o tempo inteiro à disposição, e no caso, obviamente, a equipe de suporte tem contato com toda a equipe de desenvolvimento para poder resolver, eventualmente, qualquer problema que vocês possam estar tendo. Então, essa central de monitoramento que eu falei antes, que a gente suporta lá mais de 70 variáveis, a gente vê desde temperatura do equipamento, para ver onde é que a pessoa coloca, que até tem uma história meio engraçada, que assim, tem provedores que colocam em torre, assim, no equipamento em torre, lá no meio do cafundó, e quando você vai ver, a gente liga assim, olha, cara, o equipamento está a 80 graus Celsius, está acontecendo, está tudo bem aí? Onde é que botou esse negócio? Aí, não, eu botei na torre, lá não sei aonde, mas está bem fechado, não tem problema. Aí ele deixou a tampa aberta para ventilar. Aí eu disse, mas tá quente. Aí, no caso, a gente teve um provedor que foi, acho que foi do Amapá, que ele nos mandou o equipamento de volta e falou assim, está tendo um problema, que a memória está falhando. A gente avisou para ele pela central que estava vendo que a memória estava com problema, a memória RAM. Aí ele disse, não, eu vou mandar para vocês verem o que querem. Quando chegou o equipamento para olhar, a gente abriu, tinha um morcego dentro do equipamento. Morto dentro, entre o processador e a memória RAM, torrada ali dentro. Então a gente ligou para o cara falou que ele botou numa caixa hermética e deixou a tampa fora para poder ventilar. E aí, claro, pousou o morcego e destruiu todo o negócio. Então você vê assim, você tem tudo que é tipo de monitoramento, tanto de jitter da rede, isso que é importante também, que como a gente monitora a latência da rede do provedor, é interessante ver que você começa a ver segmentos de rede com latência maior, principalmente porque a maioria dos nossos clientes usam rádio. Então, no caso, a gente começa a ver que certos, né, ranges de IP começam a ter latência maior do que outros. Então, a gente muitas vezes avisa, se o provedor quiser, pelo menos, né, a gente avisa que tem grupos de rede, blocos de IP que estão com latência maior para poder ver flutuação na própria rede. E, como eu falei, né, adaptado totalmente à realidade brasileira, né, feito por, né, óbvio, por nós, né, por brasileiros, mas voltado totalmente a esse mercado brasileiro. Mesmo assim, a gente adaptando ele, suportando Netflix, suportando essas tecnologias que, obviamente, vão chegar aqui, a gente vê que assim, não é agora, né? Esse negócio não, o que dá a economia real mesmo ainda não é isso. Já dá uma economia boa, principalmente para provedores mais do sul, mas ainda os comedores de banda ainda são muitos sites locais e esses óbvios, né? Os Facebooks, YouTubes da vida. Certo, gente? Eu queria então agradecer a todo mundo. A gente está com o stand aqui fora e uma coisa que eu queria passar para todo mundo é que a gente trouxe algumas licenças de software para vender com promoção de 15%. A gente só tem mais uma disponível. E a gente está ali depois ali fora no site para poder conversar caso alguém tenha mais alguma dúvida. O nosso site, nossos telefones estão aí na tela. Tá bom, gente? Muito obrigado. Tá. Sim. Certo. Tá. Não, olha só. Eu vou responder de trás para frente, então, tá? Da realidade brasileira, o que a gente faz, assim, para poder facilitar até para o próprio provedor, para cada sistema de cache que ele recebe, ele tem a possibilidade de ele mesmo ver quais são os serviços mais populares dele. Então, tanto desde vídeos ou imagens ou o que for, ele consegue ter estatísticas baseadas, até vídeos pornográficos mais populares tem. Então, assim, que eu recomendo não abrir, porque tem uns negócios bizarros. Então, assim, mas a gente tem a possibilidade de você ver, a gente disponibiliza isso na própria interface do sistema. Você quer uma interface web, você consegue ver ali, ver o vídeo mesmo, né? Eu falei, não dá play, nunca dá play.
você consegue ver o vídeo e você consegue ver o que está acontecendo por trás. No caso, você consegue ter esse arquivo em XML, porque muitas vezes alguns provedores pedem para integrar o próprio portal do provedor para divulgar, né, os vídeos que já estão populares, divulgar para os usuários acessarem ainda mais e poder divulgar o cache. Com relação ao sistema, o sistema operacional é Linux. O baseado é Linux. Mas o sistema de cache em si, né, foi a gente que desenvolveu. E aí o sistema e os valores eles variam bastante, né? Mas, por exemplo, a gente tem versões desde de R$6.000, que é para 50 MB, até versões lá de R$9.000, que vai aumentando. A cada R$2, R$3.000 você aumenta 50 em 50 MB. Você pode calcular mais ou menos por aí. R$11.000 vai ser em torno de 100 e poucos MB. Aí você vai aumentando de 2 e 3 mil para frente. Certo? Muito obrigado. Mais aplausos ao Felipe.